Olá pessoal, hoje vamos falar da transitividade verbal. A transitividade verbal é um assunto muito importante dentro da análise sintática. Transitividade verbal é uma capacidade que o verbo tem de ter ou não um complemento. Na nossa língua, nós temos apenas dois tipos de verbo: os verbos de ligação e os verbos significativos. Os verbos de ligação, eles não significam nada. Eles existem apenas para ligar um predicativo ao sujeito. Vanessa é feliz. Feliz é o predicativo do sujeito Vanessa. E os verbos significativos, aqueles verbos que indicam ação, pular, cantar, dançar, falar, estudar, eles transitam ou não. Dentro dos verbos significativos, nós temos os verbos intransitivos e verbos transitivos. Intransitivos, o próprio prefixo ajuda, não transitam. E os verbos transitivos são aqueles que transitam, que carregam um complemento verbal. Lembrando que quando eu falar de complemento verbal, nós vamos lembrar dos objetos: objeto direto, objeto indireto. Bom, os verbos intransitivos são aqueles verbos que não carregam nada. Vamos pensar no nosso trânsito. O trânsito serve para carregar, carrega uma pessoa até ali, carrega uma coisa. E os verbos intransitivos, eles não carregam nada. João desmaiou. Ponto. A ação já significa sozinha. Se eu falo João desmaiou ontem, o ontem é só um advérbio e não um objeto. Agora, os verbos transitivos, aqueles que transitam, aqueles que carregam um complemento com eles, eles se dividem também em dois tipos: os transitivos diretos e os transitivos indiretos. Verbos transitivos direto, o complemento vem diretamente após o verbo. João comprou balas. João, meu sujeito, comprou. É um verbo porque indica uma ação. É transitivo porque quem compra alguma coisa. Ele carrega um complemento. E balas vem diretamente depois do meu verbo. Então ele é um verbo transitivo direto, balas um objeto direto. Verbos transitivos indiretos são aqueles verbos que têm um complemento com uma preposição. Eles são regidos por preposições. Lembram das preposições? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Então, se o verbo carrega uma preposição, ele é o verbo transitivo indireto. João gosta de música. João é o sujeito, gosta é o verbo, indica uma ação. Transitivo, quem gosta, gosta de alguma coisa. E indireto, porque música não vem logo após o verbo, tem aí uma preposição. Existem também os verbos bitransitivos, são aqueles que têm como complemento um objeto direto e um objeto indireto. Por exemplo, o filho deu um presente para a mãe. Deu o quê? Um presente, objeto direto. Para quem? Para a mãe, com a preposição para, objeto indireto. O que a gente não pode errar, não podemos esquecer que um verbo ele não tem dois objetos diretos ou dois indiretos. Então, o exemplo: informei ao aluno da prova, está errado. Quem informa a alguém alguma coisa ou informa alguma coisa a alguém. Informei o aluno, objeto direto, da prova, indireto. Ou informei ao aluno, objeto indireto, a prova, objeto direto. Ainda falando da transitividade verbal, eu vou falar um pouco da regência do verbo assistir. O verbo assistir, ora ele vai ser verbo transitivo direto, ora verbo transitivo indireto, ou às vezes verbo intransitivo, dependendo do contexto em que ele é inserido. Quando eu tenho o verbo assistir com o significado de ver, presenciar, ele é um verbo transitivo indireto, ele rege uma preposição. Eu assisto ao futebol, eu assisto à aula online. Aqui uma contração, né, da preposição a com o artigo a
coloco crase. Lembram disso? E quando eu tenho assistir no sentido de ajudar, no sentido de dar assistência, ele é um verbo transitivo direto, não rege preposição. Por exemplo, o homem assistiu a criança machucada. O governo assistiu os pobres, sem preposição. E o assistir também muito raro, mas ele pode ser usado no sentido de morar. Assisto em Minas Gerais. É regido pela preposição em. Simples assim.